Bom, gente, boa noite, santa noite, né? Então, sejam todos bem-vindos, né, para a gente aprender um pouco sobre a formação de hoje, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Carla, né? Carla de Maria. Sou membro da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Sou membro do nível 2. Tenho como formação, sou psicóloga formada, né? Mas hoje a gente não vai falar de psicologia, né? Hoje nós vamos falar sobre os ícones e entender um pouco sobre sua espiritualidade, certo? Então, nós temos os ícones como comunicação visual das Sagradas Escrituras, né? Então, é assim que os ícones são conhecidos, né? Falar sobre os ícones é muito desafiador, porque os ícones estão muito atrelado à cultura da arte, né? Bizantina, e também atrelado à história da Igreja Oriental, muito forte, né? Da época bizantina, né? A Igreja Oriental é a igreja daquela época de Constantinopla, que hoje nós conhecemos a região da Palestina, né? Então, tudo ali surgiu mais fortemente, né, essa pintura considerada bizantina, né, que hoje nós conhecemos como ícones. Então, o ícone, para a gente entender um pouco, né, sobre a história dos ícones, é possível a gente saber por que o nome ícone, né? Então, ícone é uma palavra grega, do grego bíblico, né? Porque existe o grego e o grego bíblico. O nome grego é eikon, que significa verdadeira imagem, tá? Então, não tem assim como se determinar exatamente segundo a tradição da igreja, não tem como a gente determinar o surgimento do ícone, né? Assim, o ícone surgiu, tal data, né? Com fulano de tal e tudo. Então, a gente vai falar de uma forma dedutiva, segundo a tradição oral da igreja. Tradição oral porque é aquilo que, segundo os estudiosos, segundo a tradição, segundo algum relato de algumas pessoas da época, trouxeram isso, tá certo? E existem 3 relatos que falam sobre os ícones, tá? O primeiro deles, né, é que o ícone atribui o surgimento do ícone, a gente está falando do surgimento. O surgimento do ícone é atribuído ao evangelista São Lucas, segundo a tradição, né? Então, a tradição ela vai dizer que por isso que existem 3 pinturas, né, fazendo luz à imagem de Nossa Senhora. Uma delas é essa aqui, ó, que está aqui atrás de mim, né, a Theotokos, né? Então, segundo a tradição, ela foi pintada, né, feita pelo evangelista São Lucas, o apóstolo São Lucas, tá? Também tem a Nossa Senhora do Caminho, né, que também é atribuída a São Lucas, aquela que indica o caminho, que é muito parecido com esse ícone aqui, né, a Theotokos, que quer dizer Mãe de Deus, né? E tem um outro ícone, alguns chamam esse aqui também de Mãe da Ternura, na verdade seria Mãe da Ternura. E tem a Virgem orando, que ela está com umas mãozinhas assim, e tem o Menino Jesus no centro. Então, essas 3 pinturas, elas são atribuídas a São Lucas, né? Segundo informações, segundo a tradição da igreja, né? Então, o primeiro relato que nós temos, né? Descreve um antigo livro chamado Tratado dos Ícones, que faz essa referência. No Tratado dos Ícones existe esse livro, certo? Tratado dos Ícones, que faz referência, né? Que se acredita que o apóstolo São Lucas foi um dos primeiros
a fazer pinturas, porque ele gostava muito de artes, né? Era um homem culto. Então, é atribuído a São Lucas esse surgimento dos ícones. Então, gente, mais uma vez, o segundo relato, nós temos um testemunho antigo, certo? Da esposa de Teodósio II, lá no ano de 460, que enviou de Jerusalém, certo? Para Constantinopla a imagem da Mãe de Deus, tá? Supostamente pintada também por São Lucas. Tem esse segundo relato também, certo? Conhecido esse segundo relato, né? Então, a madre, tem uma madre também que ela escreve sobre a madre Donadel, né? A Madre Maria Donadel, que é uma monja russa, né? Lá no mosteiro russo, católico bizantino, né? Que ela também escreve fez um estudo sobre os ícones, né? E sobre a história da arte, segundo a tradição, né? Considerada, ela vai falar sobre as técnicas que se é utilizada, né? Nos primeiros milênios da era cristã. Ela traz também, né, essa pintura eucáustica, que chama pintura eucáustica, que é uma pintura baseada no fogo, feita na cera derretida. Então, são várias técnicas, não é uma pintura comum, a pintura do ícone, né? Os ícones originais, né? Porque aqui, por exemplo, eu tenho esse aqui do Bom Pastor, né? Esse belíssimo Bom Pastor que eu gosto muito dele, e tem a nossa Mãezinha de Deus aqui, né? Que não são originais, são uma réplica, tá? É uma réplica, uma foto, tá? Então, os originais, eles têm toda uma técnica, toda uma sabedoria para se pintar, né? Para se colorir, né? Que o colorimento, né? A forma de colorir a imagem, ela é toda feita artesanalmente, né? Ela é extraída, as cores, a partir da natureza, das coisas naturais, entende? É muito interessante, né? E a gente vai ver, né, com o passar do milênio, na era cristã, que essa pintura, essa técnica, ela surgiu com os gregos, né, e egípcios no século IX, né, e foi descoberto no século XIII, tá bom? Então, passando mais para frente, nós vamos ter uma noção um pouquinho. Aí agora vamos ver o terceiro relato, né? A gente terminou o segundo relato. Então, o primeiro era o que, gente? Que era baseado no Evangelista São Lucas, que as três pinturas, né? Nossa Senhora, que indica o caminho, a Mãe da Ternura e a Virgem Orante, elas vieram do apóstolo São Lucas. O segundo relato era que a esposa, né, de Teodósio II, no ano 400, em Jerusalém, enviou para Jerusalém, Constantinopla, esta imagem da Mãe de Deus, supostamente pintada por São Lucas. Acreditava-se que era do próprio apóstolo. Esse segundo relato. E o terceiro relato que a gente vai ter é baseado ainda nos estudos dessa religiosa bizantina, Madre Donadel, que ela vai dizer que existe um ícone que é do rosto de Cristo, né? Há um ícone que pinta o rosto de Cristo. E esse ícone, acredita-se que é a Sagrada Face, chamada de Mandilion, né? Grego também, Mandilion, Sagrada Face, rosto de Cristo, que é estampado numa toalha. Então, é um ícone que tem um rosto de Cristo. Quando vocês olharem os slides que eu vou enviar, aí vocês vão ver que no slide tem esse rosto de Cristo, com as palavras gregas, mandilion, né, que é a face de Cristo. Então, o terceiro relato conta, né, que o rei Adessa, né, ele ficou leproso, pegou uma doença, ficou leproso, né, e foi levado esse ícone para que ele curasse, né? E realmente ele foi curado. Então, foi levado também o santo, uns consideravam também como um santo sudário, esse ícone,
do rosto, da face de Cristo. Foi levado também, foi outro relato que ele foi levado para o exército bizantino no ano de 944 depois de Cristo, sendo venerado depois disso do rei Adessa, da cura dele, foi levado, né, pelo exército bizantino, sendo venerado pelos cruzados no ano de 1204, né, quando os cruzados saquearam Constantinopla. Pronto, então tem essas 3 versões, tá certo? Como começou o surgimento dos quadros, né? Das figuras, né? Dos ícones. Então, passando, né? A gente vê que o ícone, né? Ele foi considerado muito tempo pelo Oriente, né? A gente fala assim, o Oriente, porque a nossa igreja... Vamos lá, nossa igreja de Roma, ela está no Ocidente, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, que tem como sede em Roma, chama-se Igreja do Ocidente. E a Igreja do Oriente é a Igreja da Palestina, na época Constantinopla, Palestina, aquela região toda ali, né? Dos egípcios, aí vem, tá? Daquele povo todo lá que se chama Oriente, tá? Da Terra Santa, né, Jerusalém. Então, essas pinturas chamadas de ícones surgiram, né, com os primeiros cristãos, né, foi surgindo com os primeiros cristãos, e era uma forma de evangelizar, né? Eles eram pintados nas igrejas, nas paredes da igreja, como forma de ilustrar os acontecimentos dos evangelhos, do que aconteciam, o que aconteceu na época de Jesus, os milagres do Senhor, que o Senhor passou pela terra, Nossa Senhora, sobre os santos, né? Sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos, dos primeiros cristãos. Então, tudo era pintado e colocado nas paredes da igreja. Então, até hoje a gente vê belíssimas igrejas na Croácia, que é totalmente pintada que se chama ícones, totalmente pintada de cima a baixo. E a gente vê as passagens bíblicas da ressurreição, vê principalmente da encarnação. A Igreja do Oriente, ela tem profundo respeito e veneração e adoração à encarnação. Isso eu pude aprender, gente, por isso que eu estou trazendo isso para vocês, né? Eu morei um tempo, né, fora de Natal e passei uns dias, tive essa honra, né? Eu acho que Deus foi muito bondoso comigo, que eu conheci pessoas maravilhosas ao longo da minha vida, da minha história. E uma delas eu pude passar quase, acho que, se eu não me engano, foi uns 15 dias, hospedada na igreja. Não sei quem é aqui de São Paulo, vai saber, quem já passou por lá. Existe o bairro Paraíso, e no bairro Paraíso existe uma colônia de sírios, né, desse povo do Oriente. E lá tem a igreja Melquita, Nossa Senhora do Paraíso. Então, eu aprendi muito com essas pessoas, com esses católicos melquitas, né, que depois vocês vão ver o vídeo, por isso que eu postei vídeos falando sobre a espiritualidade do rito melquita, né, que é greco, que se chama o rito greco-melquita católico, porque tem obediência a Roma, tá? Não é os ortodoxos cismados, porém eles são da mesmo rito. O padre vai lá explicar. Quando vocês verem, aí vocês vão entender bem direitinho o vídeo, depois dessa minha explicação. Então, eu tive a graça de conhecer essas pessoas tão culturalmente diferentes de nós, né? E tive a graça de conhecer um bispo greco-melquita, né? E o rito melquita. E eu achei muito bonito o rito melquita. Muito diferente, né? Algumas coisas são bem diferentes. Não é um rito difícil de entender, ele sendo em português, ele é muito lindo. É um dos ritos, respeitosamente,
é um dos ritos mais bonitos que eu já vi na igreja. Ele, né, muito lindo. Ele é muito lindo. Eu me apaixonei quando vi o rito melquita, né? Então, o ícone é a Bíblia dos que não sabem ler. Então, por isso que, voltando ao que eu estava dizendo, né, eles pintavam, né, as passagens nas paredes das igrejas. Por onde eles passavam, eles retratavam, né, imagens para a gente saber, para a gente entender passagens do Evangelho, que hoje nós temos o Evangelho, né? Antigamente nós tínhamos o pergaminho, tinha escritos dos primeiros cristãos, os apóstolos. Mas muitas pessoas não sabiam ler. Então o que é que eles faziam? Eles pintavam, né? Então isso foi surgindo, essa devoção dos ícones. Então, como dizia São João Crisóstomo, né? Ele diz o seguinte: se alguém te perguntar sobre tua fé, leva-o à igreja e mostra-lhe os ícones. Né? Ele disse isso, uma frase de São João Crisóstomo, porque nos ícones era a Bíblia, era um aprendizado. Você olhava ali os ícones, você ia vendo as passagens de Jesus, ia vendo Maria Santíssima, ia vendo São José, né? Via como acontecia a ressurreição, como foi a crucifixão, entende? Então, na história dos... Então, lá, os ícones, ele vai também contar um pouco, né? É muito atrelada a história dos ícones. Não tem como falar de ícone e não falar sobre a história da Igreja Oriental, né? Porque é um dentro do outro, muito próximo do outro, né? Então, na história lá dos concílios, pegando o resumo do resumo, né? Na história dos concílios, né? Alguns deles tratam de temas relacionados à iconografia, tá? Então, um dos concílios foi, aí os concílios foram que trouxeram a iconografia, o concílio de Nicéia, né? Lá em 787, o concílio ortodoxo comovita, que já foi já em 1500 e pouco, o concílio católico de Trento, que ele faz referência ao concílio de Nicéia, e depois veio o concílio Vaticano II, que também faz referência aos ícones, certo? Então, esses concílios, todos eles têm um momento dedicado lá aos ícones, certo? Então, é importante também a gente saber que nessa cultura sobre os ícones, existiu também uma guerra chamada iconoclasta, tá? Iconoclasta, que quer dizer, né? Iconoclasta, aqueles que destruíam as imagens, né? Então, os iconoclastas, essa guerra foi vivenciada na época bizantina, mas foi só a Igreja do Oriente que viveu essa guerra, certo? Nós do Ocidente, a gente não teve essa guerra iconoclasta no Ocidente, foi lá no Oriente, certo? Nos primeiros cristãos lá. Então, registro das comunidades cristãs primitivas, né? Especialmente das catacumbas, indicam que este representava Jesus, que estes representavam Jesus com a imagem de iconografia, né? Os primeiros cristãos primitivos, eles representavam Jesus através da iconografia, quer dizer, pintavam o rosto de Jesus, né? Existiam também outras figuras como o peixe, né? Cenas bíblicas, como já foi dito, né? Representando os santos, imagem de anjo. Então, os primeiros séculos há poucas esculturas, né? Poucas estátuas
porque eram caras e eram mais difíceis de se fazer. Então, para aquele povo, era mais fácil se fazer a pintura do Ícaro. Então, como foi que surgiu essa guerra, né? Então, vamos lá no imperador Leão III, né? Influenciado pelo judaísmo e islamismo, segundo a tradição da igreja e alguns estudos, né? Conta que os imperadores bizantinos deflagraram ostensiva perseguição aos cristãos iconográficos, aqueles pintores que faziam representações, né, fidedignas para os crentes e dos valores sagrados das imagens, né? E fazendo uso das cores, produziam as mesmas verdades que as escrituras santas transmitiam com letras. Tá? Então, isso foi falado por Castro em 2013, né? Ele fala que houve uma forte influência, né, do imperador. Por quê, gente? Vamos lá, vamos entender um pouco. Vejam bem, que para eles, a fé oriental, era impossível descrever Deus. Entende? Era como se fosse uma heresia pintar a face de Jesus. Era como se fosse um desrespeito. Porque Deus não tinha... Eles acreditavam que não podia ser... Ali não se podia se fazer o rosto de Deus se o Deus era indivisível, né? Era uma coisa assim, impossível de ser revelada, né? Então, houve muitas perseguições, eles não aceitavam essa questão das pinturas das Sagradas Escrituras e nem muito menos pintar a face do Senhor, como eu já falei, dos primeiros ícones que pintaram a face de Jesus e que os cruzados levaram, né, fazendo procissão e rezaram muito tempo diante dessa face de Jesus, tá? Então, para eles, não podia fazer isso. Então, eles proibiram, começando com Leão III. E o filho dele, né, Constantino V, né, que é filho de Leão III, né, ele propagou a destruição da imagem no Império Bizantino. Né? Então, foi mortos, torturados, muitas pessoas, né? Muitas igrejas destruídas, pinturas, verdadeiras obras de artes destruídas, né? E monges torturados, um tipo de torturas que eles faziam, eles derramavam óleo na cabeça e que queimava todo o rosto do monge, porque o padre, outra observação, viu, gente? Lá eles não chamam o sacerdote de padre, lá são monges, certo? Eles chamam de monges ou sacerdotes, mas não se chama padre, porque a palavra padre é uma palavra latina, né? De origem latina. Então, no Oriente não se chamam monges. Então, os monges eram os sacerdotes. E eles torturaram muito os sacerdotes. Né? E muitos cristãos nem se falam. Certo? Proibiam mesmo piamente a cultura das imagens. Destruíam. Eles derrubaram a igreja, porque tinha igrejas totalmente pintadas, as coisas mais lindas. E hoje a gente até consegue ver ainda, visitar esses instrumentos belíssimos, essas igrejas belíssimas, lá naquela região da Croácia. Vocês conseguem ver, né? Creta. Então, acaba, quando eles perseguem, matam muito cristão lá na frente, né? Aí isso só vai terminar essa perseguição com o Concílio de Nicéia II. Essa perseguição acaba, que lá no século IX, por volta de 787, por volta é conhecido esse dia, né? O dia do domingo da ortodoxia, que chama, né?
que é comemorado dia 11 de março. Né? Até hoje, a Igreja Bizantina se comemora esse dia 11 de março, que foi o dia onde essas torturas, onde se foi resgatado, né, a veneração aos ícones como um sacramento. Né? Santo da época, um grande santo da época, que foi um grande defensor, né? Teve vários santos que a gente vai citar, mas um deles, que é um doutor da igreja, que é São João Damasceno. São João Damasceno foi um dos que morreram defendendo a veneração dos ícones, certo? Então, na veneração dos ícones, depois do Concílio II, né, de Nicéia, né, a veneração dos ícones, ela vai dizer, né, então a veneração dos ícones foi muito, muito, muito comemorada, né, porque é uma cultura muito forte na Igreja Oriental. Veja bem, assim como nós temos as nossas imagens, né, as nossas imagens esculpidas, e a gente tem maior respeito, né, veneração por nossas imagens, muito mais são eles com a questão dos ícones. Né? Eles consideram até que o ícone, né, ele pode se acender vela diante do ícone, pode-se celebrar, fazer celebrações diante do ícone. Né? Então, a veneração dos ícones para o cristão lá no Oriente, né? Greco-melquita, ou maronita, ou os egípcios, né? Capadócia, então, que são os ritos, né? Os ritos que nós temos. Nós temos, primeiro que Mara falou, né, no estudo aí, Mariologia, teve um dos estudos, ela frisou a quantidade de ritos que nós temos na nossa igreja. Né? Porque ela falou sobre Nossa Senhora, o papel de Maria Santíssima nos ritos. E ela trouxe, são 23 ritos que existem na nossa igreja. Certo? 23 ritos divididos em, acho que é 4 a 5 igrejas, né? A Igreja dos Oriente, a Igreja do Ocidente, que é Roma, e as 4 igrejas do Oriente. Tá? Então, se eu não me engano, são 4 igrejas. Então, a veneração do ícone é como parte integrante da liturgia. Né? A semelhança da celebração da palavra, como a leitura dos livros materiais, permite como a audição da palavra viva do Senhor. Assim, a exposição de um ícone permite àqueles que o contemplam ter acesso aos mistérios da salvação diante da vista. Sabe quem falou isso? Foi Dom Fares Macaron, né? Um arcebispo da Igreja Católica Apostólica Greco-Melquita no Brasil, com obediência a Roma. Um homem muito santo, que foi esse que eu disse que conheci no ano de 2013. Eu conheci Dom Fares Macaron, tive essa honra de conhecê-lo. Né? Ele disse, o que é que ele disse aqui? Ele disse que, assim como a Igreja do Ocidente, assim como a palavra, a revelação divina, eles chamam a Bíblia de revelação divina. Assim como a revelação divina, ela permite a gente compreender na audição, né? Compreender na audição as palavras vivas do Senhor, a revelação divina. Os ícones permitem para aqueles que o contemplar, aqueles que olhar para o ícone, né, ter acesso ao mistério da salvação mediante os olhos, a vista.
Então, aquele que não escuta pode ver e contemplar. Aqui, por exemplo, nós temos a passagem do bom pastor, né? Jesus, um bom pastor aqui, ó. Né? Então, o patriarca São Germão de Constantinopla, a gente vai ter Santo André de Creta, a gente vai ter São João Damasceno, nós vamos ter George de Chipre, e de todos esses santos que viviam numa época de heresia iconoclasta, escolheram o exílio e a tortura para defender os santos ícones e o fizeram em nome da Santa Encarnação. Certo? Então, vai dizer, como diz aqui uma frase, né, também de Dom Fares Macaron. Dom Fares Macaron não, de São João Damasceno, ele vai dizer: negar que Jesus Cristo seja representado e lembrado em pinturas significa negar que ele não tivesse tido um aspecto corporal e que o Filho de Deus fosse realmente o Filho de Maria. É negar que Deus tenha verdadeiramente visitado a nossa história e que tenha verdadeiramente se unido à nossa humanidade para comunicar-nos a sua vida divina. Então, ele disse, negar o ícone é negar a encarnação. Por isso que ele disse, eles morreram fizeram em nome da Santa Encarnação. Porque eles se basearam na encarnação para poder dizer, não, Deus tem rosto. E o Senhor disse, né? Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Né? Quem me vê, vê o Pai. É muito linda a história do ícone, né, gente? Uma espiritualidade riquíssima, tá? Então, assim, esse é só um pouquinho do que a gente pode dizer sobre o ícone, que a gente fez um apanhado sobre o ícone. Então, eu espero que vocês possam procurar mais sobre os ícones. Eu me baseei muito nesse livro aqui, ó, para quem quiser estudar mais um pouquinho. Esse livro aqui, que ele fala sobre a Salus Populi Romani, né? Que é um ícone que está lá em Roma, né? E ela tem uma linda história com Roma, que é um ícone que defendeu Roma, né? De um grande conflito, e o Papa rezou diante desse ícone e alcançou a graça, né? Então, aqui eu falo um pouco sobre o ícone, baseado esse livro foi lançado na Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, né, a última que houve, e ele fala o ícone de muitas jornadas, ele vai falar sobre a história desse ícone, mais especificamente, e depois ele vai fazer um apanhado sobre a história do ícone, resumidamente, mas bem gostoso de ler, bem fácil de ler. Ele é um livro de Frei Flávio Henrique, né? Pela CNBB, a edição é pela CNBB. Então, gente, assim, o apanhado que eu fiz aqui, né? Foi uma pincelada sobre a história do ícone, que a história do ícone tem muitos detalhes, porque ela é junta, a história do ícone, ele é muito junto, colado com a história da igreja primitiva e da era bizantina, né? Então, é um colado no outro. Então, tem muitos detalhes, foram muitos reis que passaram, muitos patriarcas, foram muito conturbado. A história do Oriente é uma história muito conflitiva e conturbada, é tanto que até hoje, né? Então, mas o que eu acho que o que vocês precisariam entender, né, é que o ícone é válido sim, você venerar o ícone,
como a gente venera a imagem, né? Uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem benta, pode ser venerado sim um ícone, né? Eu falando um pouco da cultura dos sírios, né? Desse povo, né? Os católicos que moram, que são do Oriente, eles têm grande veneração sobre os ícones, como falei, e eles têm muita veneração à Nossa Senhora, né? É tanto que no rito, o rito mais antigo, né? Que é o Melquita. Melquita quer dizer rei. Eu acho que eu peço que vocês olhem depois o vídeo, vocês vão entender um pouco por que eu botei o vídeo falando sobre a igreja greco-melquita. Porque é a igreja que hoje mais representa essa cultura do ícone. É a igreja que ainda defende essa veneração ao ícone. É a igreja que propaga cursos. Lá em São Paulo, nessa igreja melquita, os monges, que são os sacerdotes, eles moram na própria igreja. Né? Lá, na igreja é um prédio lá em cima, bem grande, tem os quartos deles, é um convento lá, né? E eles moram lá. E acolhe muitas pessoas que vêm, né? Muitos imigrantes que vêm, sírios, né? Que vêm dessas regiões para o Brasil, fugindo da guerra, eles acolhem, é lá que eles acolhem. E é importante a gente entender que esses cristãos, eles não são ortodoxos, né? Não são os cismados. E que eles têm um rito diferente do romano, tá? E é importante a gente entender novamente que eles são os grandes propagadores do ícone. Lá tem cursos, né, para quem quer aprender, né? Foi a primeira casa, instituição que começou a propagar os cursos de pintura de ícone. Eu pude ver lá o ambiente, né, que faz o curso. Eu vi o pessoal fazendo o curso do ícone na época, mas o curso do ícone não é um curso que se faz em uma semana, é um ano todo você fazendo um curso de ícone, é um curso caro. E eles propagam e defendem muito essa veneração do ícone, né? E cantam diante dos ícones e incensam os ícones. É muito bonito de se ver a fé deles. Pessoas muito piedosas, né? Piedosíssimas. E é importante a gente entender que eles têm obediência a Roma. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente coloca, eles sofrem muito discriminação na nossa igreja, né, ocidental, porque quando eles saem na rua, eles saem de batina, eles não tiram batina. Antigamente, hoje os sacerdotes mais novos, eles até tiram a batina, mas antigamente não era possível tirar a batina, né? Então, a maioria deles ainda usam batina quando sai na rua, principalmente os mais antigos. E eles eram muito... A batina deles é diferente dos padres ocidentais, né? Eles têm uma forma, a batina, né? Eles usam uma clésmazinha, mas é como um pano passando aqui, né? A batina ocidental, ela tem botões aqui no meio, no centro, e eles não, é passado aqui para o lado. Então, muita gente pensa que eles são ortodoxos, né, que são cismados, né? Porque quando a gente vai estudar a igreja oriental, né, bizantina, que houve o cisma, né? Que realmente houve o cisma. Houve uma parte por causa do que, gente? Vocês viram lá nos estudos, por causa do dogma da Santíssima Trindade, né? Então, a igreja lá do Oriente, por que eu digo assim, igreja do Oriente? Porque a igreja do Oriente existe um líder, né? Existe um líder que é o patriarca, né? O patriarca é como se fosse o Papa do Oriente. Esse líder,
ele tem obediência a Roma. Roma, só existe um Papa, tá? E eles têm obediência a Roma. Então, para que tem esse patriarca? Para que tem esse Papa do Oriente? Porque a cultura oriental, os ritos são muito diferentes de Roma e tinha necessidade de se ter essa figura lá para poder haver o diálogo, para melhorar o diálogo entre a Igreja de Roma e o Oriente. Uma vez que as outras igrejas do Oriente, com obediência a esse patriarca, o patriarca faz a ponte com o Ocidente. Entende? Então, existe esse patriarca, né? Eu soube que até um dia desse era patriarca Gregório alguma coisa, eu acho que já mudou o nome, é outro patriarca, mas existe, é importante vocês entenderem que existe os melquitas e existe os ortodoxos, né? Que é o padre vai explicar no vídeo, tá? E vocês viram por muito tempo, acho que algumas pessoas aqui viram da nossa comunidade e acompanham muito Canção Nova, e viram também, a Canção Nova passou muito tempo mostrando uma missa maronita, né? Então, também é outro rito, né, do Oriente, da igreja maronita. Também vamos ter outro rito egípcio, né? O egípcio, o copta, chama de copta, tá? Então, dentro desses ritos existe o rito melquita, que propaga muito, muito, muito a veneração dos ícones. Toda a igreja melquita, ela é totalmente, tudo dela é feito, tem ícone para todo lado. Então, uma igreja melquita que você entrar, que é uma igreja, né, que nessa espiritualidade bizantina, você entrar numa igreja melquita e não tiver o ícone, tem então alguma coisa errada. Tá? Então, vocês quando quiserem, se quiserem ver, aqui em Fortaleza nós temos uma igreja melquita, em Fortaleza, tem uma igreja melquita muito bonita, por sinal, e lá é o rito melquita, então é toda cheia de ícone, certo? Toda cheia de ícone. E temos também, no Brasil tem algumas igrejas, tem em Juiz de Fora, vai ter lá no Rio Grande do Sul, né? Tem algumas em São Paulo, né? Nem se fala. Tem no Rio de Janeiro, né? Aqui no Nordeste eu só conheço, até agora eu só conheço Fortaleza. Tá? Eu não sei se Recife já tem, tá certo? Então, é isso que eu queria falar com vocês sobre a veneração dos ícones. Então, só frisando, só reafirmando que venerar um ícone, né, é venerar, ter acesso às sagradas escrituras mediante aquilo que se vê, né? Aquilo que se vê. Então, por isso que foi muito tempo usado, né, essa forma de evangelização, era uma forma de evangelização, e muita gente foram convertidas através dos ícones, não sabiam ler, né, não entendiam a língua, né, aquelas escrituras, e foram evangelizadas através do ícone, do silêncio do ícone. Então, gente, eu acho que era isso, né? O ícone deve tender a proporcionar-nos uma síntese visual de todas as dimensões de nossa fé. Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Eu me despeço aqui, espero que tenha sido clara a minha explanação e que vocês aproveitem e quiser estudar mais sobre os ícones, né? Tem alguns sites que falam sobre a história dos ícones, dessa era iconoclasta, da guerra iconoclasta e da era bizantina. Aí vocês podem pesquisar mais, que vocês vão encontrar os ícones lá. Deus abençoe. Tchau. Santa noite a todos.